que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Questionário da lição 1, Daniel, nosso contemporâneo. Responda conforme a revista da CPAD do quarto trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema: a integridade moral e espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O comentarista é pastor Elianai Cabral, da CPAD. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Então, dentro do texto áureo, a primeira pergunta para completar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Mateus 24:15. Agora, dentro da verdade prática, pergunta número 2 para completar. Daniel é um exemplo de perseverança na fidelidade a Deus e de integridade moral, estimulando-nos a confiar no projeto divino. Dentro da parte número 1, a história por trás do livro de Daniel. Pergunta número 3. Lembrando que aqui nós trazemos só as respostas verdadeiras. Qual a formação histórica de Israel? A história do povo judeu começa com Abraão e Sara, Gênesis 12, de 1 a 3. Eles tiveram um filho chamado Isaque, o filho da promessa de Deus. Isaque, por sua vez, gerou 2 filhos, Esaú e Jacó. Do segundo filho Jacó surgiu um clã de 12 filhos. O clã cresceu e multiplicou-se e posteriormente mudou-se para o Egito. Ali a família de Jacó aumentou em número, tornando-se um povo altamente abundante em terra estrangeira. A partir de então, formou-se Israel, a futura nação projetada por Deus. Mas com o passar do tempo, a família judaica perdeu as benesses que desfrutava nos anos do rei egípcio, que respeitava a liderança e a história de José no Egito. Entretanto, através de uma intervenção divina e sob a liderança de Moisés, os israelitas saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto até a terra de Canaã por 40 anos. A partir da libertação egípcia, Israel viveu sob a égide de um governo teocrático, isto é, governado diretamente por Deus e através de homens chamados por ele para esta função. Pergunta número 4. Como era o governo teocrático de Israel? Moisés morreu e o seu substituto foi Josué. Sob o seu comando, Israel conquistou a terra de Canaã e instituiu um governo em que a autoridade governamental vinha de Deus, a teocracia. Esse período perdurou aproximadamente 300 anos, incluindo o período dos juízes. Foi um tempo difícil porque Israel afastou-se da direção divina e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Pergunta número 5. Como foi o governo monárquico de Israel? O reino de Israel esteve sob a liderança de Saul, Davi e Salomão por 120 anos. O rei Salomão morreu em 931 a.C., marcando assim a decadência política, moral e religiosa da monarquia. Roboão, seu filho, assumiu o reino, mas acabou dividindo em 2, o do norte e do sul. O reino do norte constituía-se de 10 tribos, o do sul de apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano de 722 a.C., o Império Assírio dominou o reino do norte e subjugou seu rei, os príncipes e todo o povo. O reino do sul teve momentos de glória, mas igualmente de calamidades. Constituído por alguns reis piedosos e outros ímpios, acabou por ser invadido pelo Império da Babilônia. Entre os anos 606 a.C. e 587 a.C., Nabucodonosor levou em cativeiro os nobres de Jerusalém, príncipes, intelectuais e homens de guerra, etc., deixando em Judá apenas os pobres e os deficientes. Toda essa história propiciou a intervenção divina na vida de Israel para a preservação do projeto original de Deus. Parte 2. Os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia. Pergunta número 6. Qual o contexto político do reino de Judá? Em 606 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém e, além da nobreza, tomou da cidade todos os utensílios do templo, ouro, prata e pedras preciosas. Joaquim, rei de Judá, não resistiu e tornou-se tributário da Babilônia, perdendo o domínio do seu reino e também a confiança dos seus valentes. Entre os cativos expatriados para a Babilônia estava o profeta Ezequiel, veja Ezequiel 1, de 1 a 3. O exército de Nabucodonosor destruiu o templo, saqueou Jerusalém e arrasou política, moral e espiritualmente o reino de Judá. Babilônia se impôs como império por mais de 4 décadas. Israel foi humilhado, passando de nação próspera a tributária da Babilônia. Pergunta número 7. Como foi Israel no exílio babilônico? Quando uma liderança perde a intimidade com Deus e, por consequência, a credibilidade entre os homens, como aconteceu com os últimos reis de Israel e de Judá, a tragédia espiritual e moral é inevitável. O cativeiro de 70 anos na Babilônia, profetizado por Jeremias, foi cabalmente cumprido.
Por outro lado, Deus nos ensina a conhecer os seus desígnios. Foi no exílio babilônico que Israel aprendeu a conhecer a Deus e não aceitar outro Deus em seu lugar. O cativeiro propiciou a volta do povo de Deus à comunhão com o Altíssimo. A partir desse panorama histórico, compreenderemos o livro do profeta Daniel. Para isso, precisamos igualmente conhecer os aspectos gerais e a importância do livro e da pessoa do chamado profeta do cativeiro. Parte 3, Daniel, o autor e o livro. Pergunta número 8. Quem era o homem Daniel? Há pouca informação histórica sobre a família de Daniel, senão de que ele era da linhagem real de Israel. Daniel 1:3. Levado para a Babilônia ainda muito jovem, Daniel destacava-se como um judeu inteligente e bem instruído. Ele possuía firmes convicções no Deus de Israel e era contemporâneo de dois importantes profetas da nação israelita, Jeremias e Ezequiel. Certamente esses profetas deixaram seus exemplos como legados para a vida do jovem Daniel. Em 597 a.C., Ezequiel havia sido levado para a Babilônia. Veja Ezequiel 43, 6 e 7. Ali esse experiente profeta chega a citá-lo em seu livro, descrevendo Daniel como um homem de sabedoria e de justiça. Ezequiel 14, 14. Pergunta número 9. Qual a importância do livro do profeta Daniel? O livro de Daniel possui dois conteúdos, o histórico e o profético. No plano geral da revelação divina, o livro de Daniel ocupa um lugar de suma importância. Do capítulo 1 ao 6, o conteúdo é histórico. E do 7 ao 12, profético. O conteúdo histórico do livro contém experiências que revelam a sabedoria e o cuidado de Deus para com aqueles que lhe são fiéis. Já o conteúdo profético traz predições escatológicas, em sua maioria ainda não cumpridas. Por este último conteúdo, cremos na contemporaneidade de Daniel. Pergunta número 10. Qual a autoria e as características do livro do profeta Daniel? Indiscutivelmente foi o próprio Daniel quem escreveu o livro entre os anos 606 e 536 a.C. Ele iniciou sua obra escrevendo na Babilônia e posteriormente encerrou-a no palácio de Suzã, como está em Daniel 8.2. O livro contém 12 capítulos, majoritariamente escritos em hebraico, excetuando a seção 2.4 até 7.28, que foi escrita em dialeto aramaico. Além de histórico, o livro de Daniel contém revelações proféticas cumpridas e outras que ainda vão se cumprir no futuro. São revelações concernentes ao povo de Israel e aos gentios. Deus revelou a Daniel o futuro das nações através da linguagem alegórica. Portanto, pode-se classificar o livro de Daniel como gênero apocalíptico, porque desenha o futuro do mundo, trazendo esperança para o povo de Deus, pois ali Israel é o ponto convergente dos fatos futuros. Agora, dentro da conclusão, a pergunta número 11 para completar. O livro de Daniel nos mostra o compromisso de um homem que se dispõe a servir a Deus, mantendo a sua integridade moral e espiritual, sem fazer concessões ao sistema idólatra e opressor da Babilônia. Aprendemos igualmente que a história humana não é casual, mas dirigida pelo Deus soberano, que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.